Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o 7º ano do Colégio Emaús. Pessoal, na aula anterior nós falamos sobre a hierarquia urbana, sobre a rede urbana também, e sobre as metrópoles, do Brasil, a grande metrópole nacional, que é São Paulo, as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, e falamos sobre a influência que umas cidades exercem sobre outras. Nesta aula eu vou iniciar com a correção das atividades e nós vamos discutir alguns problemas urbanos, alguns problemas em função dessa acelerada urbanização e sem esse planejamento urbano. Número 1. Explique o que são os fixos e o que são os fluxos em um sistema urbano. Vamos lá. Uma rede urbana, ela se estrutura a partir dos meios de transporte, a partir dos meios de comunicação, que acaba ligando uma cidade à outra, que acaba integrando uma cidade à outra. Por meio desses fixos, que são meios de transporte, meios de comunicação, vai haver toda uma movimentação de pessoas, movimentação de mercadorias, movimentação de bens e serviços, movimentação de capitais. Estes são os fluxos. São esses movimentos que acontecem nos grandes centros urbanos, nas cidades. Fluxo de pessoas, como eu disse, pessoas indo e vindo, mercadorias sendo transportadas, bens e serviços e capitais, usando os meios de telecomunicações. Então, estes são os fixos e estes são os fluxos. Fixos são aqueles, gente, que não se movem. Fluxos são aqueles que se movem. 2. O que é a rede urbana e como se estruturou? Então, a rede urbana é o conjunto de cidades que são integradas, que são interligadas por sistemas de transporte e comunicação. Ela vai se estruturar, gente, por meio de uma hierarquia. Como assim hierarquia? Na sua casa, quem que manda? Seu pai, sua mãe, você obedece. E isso é uma hierarquia. No meu emprego, no meu serviço, quem que manda? Meu chefe. Então, eu sou subordinada a meu chefe, e isso é uma hierarquia. Então, hierarquia é quando cidades maiores exercem influência sobre cidades menores. Cidades menores tornam-se dependentes dessas cidades maiores, mais desenvolvidas, mais industrializadas. Que mudanças ocorrem em relação aos meios de produção rural e industrial, especialmente a partir de 1950? Como nós estamos falando da urbanização do Brasil, essas mudanças é referente ao território brasileiro. Então, gente, vai haver no Brasil um predomínio de uma economia agrária exportadora, desde o período colonial até o século XX. Como que há essa mudança? Lembrem-se, vai haver um processo industrial com maior intensidade a partir de 1930 no governo Getúlio Vargas e mais acelerado ainda no governo de Juscelino Kubitschek, com o plano de metas deste governo. A partir deste momento vai haver uma inversão. O Brasil, a economia brasileira, vai ter como principal atividade econômica a indústria. Então, vai haver uma inversão. O Brasil ele vai deixar de ser um país agrário-exportador para se tornar um país urbano-industrial. Então, a indústria torna-se o setor econômico mais importante da economia nacional. Acompanhado pelo processo de urbanização, há uma passagem da economia agrário-exportadora para uma economia urbano-industrial. O que quer dizer isso? Antes, a cidade que era subordinada ao campo. Agora, ao inverso, o campo ele é subordinado à cidade. Por que o campo é subordinado à cidade? Porque agora no campo produz-se alimento para abastecer a cidade, agora no campo produz matéria-prima para abastecer as indústrias na cidade. Então, houve uma inversão aí. O que é a hierarquia urbana? Dê exemplos. Então, como nós já falamos, a hierarquia urbana é uma relação que vai se estabelecer entre as cidades, onde aquelas cidades que são maiores, que possuem maior desenvolvimento industrial e maior desenvolvimento econômico, elas vão polarizar as menores e menos desenvolvidas. Por exemplo, a grande São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, que é uma metrópole, grande metrópole nacional, considerada
localizada assim em função da sua influência, em função da grande área que São Paulo polariza. São Paulo vai exercer influência em todo o território nacional e em território internacional também. Temos as metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, que cada uma, à sua forma, vai exercer influência no território nacional. Então, é desta forma que funciona essa hierarquia urbana. As cidades menores, elas se tornam dependentes das cidades maiores. 5. De acordo com o mapa da página 113, caracterize a hierarquia urbana do Brasil, fazendo uma associação com a densidade demográfica brasileira. Densidade demográfica é concentração populacional. Lembrem que eu mostrei o mapa para vocês na aula passada, tá? Então, está pedindo para fazer a análise deste mapa, né? Brasil, hierarquia e regiões de influência. Lembrando lá no mapa sobre a densidade demográfica, o que a gente pode concluir? Que as regiões que exercem maior influência no território brasileiro são aquelas regiões que possuem maior concentração populacional, onde a densidade demográfica ela é maior. A gente pode pegar como exemplo, Manaus. A cidade de Manaus. A cidade de Manaus, ela vai polarizar o seu entorno. A cidade de Manaus é considerada uma metrópole, mas ela vai polarizar apenas o seu entorno. Lembrem do mapa da densidade demográfica que a maior concentração populacional está na cidade de Manaus, assim como a região sudeste, o estado de São Paulo, grande metrópole nacional. Vai exercer influência em todo o território nacional. É a região mais urbanizada do Brasil. É a região que apresenta maior concentração populacional. É a região que apresenta maior desenvolvimento industrial. No Brasil, a hierarquia urbana se caracteriza pela influência da grande metrópole nacional e metrópoles nacionais, Rio de Janeiro e Brasília, sobre todo o território brasileiro, cada uma à sua maneira, tá? Exercendo influência também sobre parte da América do Sul e da África. Há ainda as metrópoles regionais, capitais regionais, centros regionais e centros locais. Geralmente, as regiões que polarizam cidades menores possuem maior desenvolvimento urbano, econômico e industrial. São localidades com maior concentração populacional. Página 113 agora, tá? Analise o mapa desta página e responda. É exatamente este mapa, né? A hierarquia e regiões de influência. Vamos agora ver quais são as perguntas. Em qual região do país há maior concentração urbana e mais metrópoles? Por quê? Vamos lá na região sudeste, que é a mais industrializada e urbanizada do país. Consulte em um atlas um mapa que mostra as rodovias do Brasil. Explique a relação entre o traçado das rodovias e a localização das 3 metrópoles nacionais. Bom, eu trouxe o mapinha aqui para a gente, tá? Rodovias e ferrovias do Brasil. As rodovias são esses traçados em vermelho, tá? Observem a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e na região centro-oeste, Brasília. Todas as rodovias vão fazer uma confluência em direção a estes estados, em direção a essas regiões. Então, essas regiões, a gente pode dizer, elas são mais privilegiadas em relação a esses meios de transporte. São as regiões que abrigam o maior número de rodovias. Por quê, gente? Porque a maioria, grande parte das mercadorias, grande parte dos fluxos de capitais vão passar por essas regiões, principalmente por São Paulo, que é o centro econômico do Brasil. Constata-se que as 3 metrópoles nacionais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, são bem servidas pelas rodovias brasileiras, pois grande parte delas direcionam para essas metrópoles, especialmente para São Paulo.
Finalizamos a nossa correção, tá bem, pessoal? Agora nós vamos dar continuidade com o conteúdo a partir do livro. Nesta aula nós vamos verificar quais são os problemas urbanos, né? Quando a gente fala problemas urbanos, a gente tem que lembrar de toda uma rede de problemas em função da urbanização, da urbanização acelerada, em função do processo de industrialização também acelerado, em função da ocupação do espaço geográfico de forma desordenada, em função da falta de um planejamento urbano. Quando a gente fala sobre esse planejamento urbano, quando a gente fala sobre a ocupação do espaço geográfico de forma desordenada, a gente tem que lembrar também e conseguir associar isso, gente, a problemas sociais, a problemas de investimentos, a problema de investimento nos principais setores, né, da sociedade, a problemas da má distribuição de renda, ou seja, a grande concentração de renda nas mãos de poucas pessoas. Esses problemas urbanos, gente, eles vão desde problemas com moradia, com transporte, até problemas ambientais. Grande parte desses problemas, como eu falei para vocês, estão relacionados à industrialização tardia, que vai acontecer de forma acelerada, e à urbanização também acelerada. Tudo vai acontecer muito rápido, um grande fluxo de pessoas indo para cidades grandes. E essas cidades, elas não vão ter infraestrutura para receber toda essa população. O que vai acontecer? A formação de aglomerados. Essas pessoas, elas vão se instalar nas áreas periféricas. Lembrando, gente, áreas periféricas são aquelas que estão mais afastadas da região central, tá? Então, periferia e favelas não são a mesma coisa. No Brasil, a gente costuma usar o mesmo termo para as duas coisas, porque geralmente as favelas elas estão localizadas nas áreas periféricas, mas periferia é uma região, é uma área que está afastada do centro, tá bem? Eu vou grifar aqui para vocês anotarem aí no caderno, tá? Grande parte desses problemas é ocasionada por fatores como a industrialização tardia e a rápida urbanização. O tipo de desenvolvimento econômico no qual a distribuição social da renda é extremamente concentrada, gerando muitos bolsões de pobreza, principalmente nas periferias das grandes cidades. E também existe certo descaso do poder público nas três esferas, federal, estadual e municipal, que não investe adequadamente em programas de moradia popular, transporte coletivo, segurança, tratamento, distribuição de água, rede de esgotos, iluminação e asfaltamento das vias públicas, entre outros. Então, essa carência de investimentos do setor público é muito grande. E como é grande parte da população que mora nessas regiões, gente, então, assim, essa falta desses investimentos vai prejudicar uma grande parcela da população. Uma grande parcela da população que vai ter dificuldades para acessar serviços básicos. Grande parcela da população que não vai ter acesso à água tratada, à coleta de esgoto, a meios de transporte adequados, tá? E isso vai refletir nas moradias. Vão se formar as moradias, vai haver uma carência de moradias populares. E essa carência, gente, é um grande problema que o Brasil vem enfrentando. Então, assim, é preciso políticas públicas habitacionais, políticas públicas que deem condições dessa população mais carente fazer a compra de suas moradias, financiar suas moradias, e que ao financiar, ao fazer a compra, que essas populações, que essas famílias tenham condições de continuar, de manter este pagamento e de permanecer nessas moradias. Quando a gente fala sobre as casas, esse tipo de habitação que vai se multiplicar, como a gente vê nessa imagem, são casas erigidas a partir da autoconstrução.
É a casa própria construída pela família e por amigos em um lote de terra comprado na periferia. Por quê, gente? O valor ele é mais baixo, né? E esse tipo de construção são com materiais mais precários, não existe uma obra de engenharia para averiguar, né? A, a construção, correndo o risco, inclusive, dessas pessoas sofrerem com desabamentos. Muitas famílias transferidas para conjuntos, olha aqui um dado importante, muitas famílias transferidas para conjuntos habitacionais acabam retornando às moradias precárias, chamadas pelo IBGE de submoradias, pois o desemprego e o subemprego inviabilizam o pagamento da prestação do apartamento no conjunto habitacional. São as moradias populares, é o que eu falei para vocês. É preciso criar condições para que essa população consiga manter o pagamento de suas moradias e não tenham que retornar para essas moradias de risco, para essas moradias precárias. O transporte coletivo também, gente, é um grande problema para os grandes centros urbanos. O transporte coletivo vai ser um atraso na vida dessas pessoas. Por que um atraso? Porque é um serviço público que as pessoas pagam uma tarifa para utilizar esse serviço, mas não recebe um retorno de qualidade. Esse serviço ele não atende com qualidade. As vias são ruins, os transportes, né, os ônibus são ruins, os ônibus vivem lotados e isso causa um grande transtorno para a população. A insuficiência dos recursos aplicados na infraestrutura decorre não apenas da rápida expansão das cidades, especialmente das grandes e médias, mas também da existência de terrenos baldios ou ociosos. Como a terra, sobretudo no meio urbano, constitui um bem imóvel que costuma se valorizar com o tempo. Por quê? É aí que nós vamos chegar na chamada especulação imobiliária. O que é isso, gente? Esses espaços que são ociosos, que estão vazios, que estão desocupados, eles são adquiridos por um proprietário, por uma empresa e ficam ali parados. Quando essa região, quando este local recebe infraestrutura, este espaço ele vai ser valorizado. Então, o lucro está na valorização deste local, por isso que chama-se especulação imobiliária. E esse tipo de ato, né, essa prática, amplia as desigualdades sociais entre as pessoas, porque vai beneficiar apenas um grupo reduzido, apenas uma pequena parcela da população, vai aumentar, inclusive, a concentração de renda. Um outro problema também que nós vemos nos grandes centros urbanos é o acúmulo de lixo, é a produção de lixo. Os lixos residenciais, os lixos industriais, o que acaba agravando outros problemas como as enchentes no período de chuva, né? A impermeabilização dos solos, gente, impede, né, que a água infiltre. Então a água ela vai escoar superficialmente. Quando esse lixo jogado na rua, jogado em locais inadequados, eles vão para os bueiros e entopem esses bueiros, isso vai intensificar os alagamentos, as enchentes. Isso é um fenômeno, a enchente, gente, na realidade é um fenômeno natural. Só que este fenômeno nos centros urbanos ele é intensificado pela ação antrópica, pela ação do homem, com atitudes, com esse tipo de atitude. Esse é um fenômeno muito comum no Brasil, né, aqui na região sudeste, principalmente, na época do verão, que é quando há maior concentração de chuva. A violência urbana também, ela é uma consequência, né, de todo esse crescimento urbano, de todo esse desenvolvimento industrial, tudo de forma desordenada, tudo de forma acelerada. A gente observa através deste mapa
que os estados onde possuem maior número de homicídios são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia, com destaque para São Paulo e Rio de Janeiro, que são consideradas metrópoles nacionais. São Paulo, a grande metrópole nacional. Então, a falta de políticas públicas para atender toda a população, a grande desigualdade social, a falta de políticas públicas voltadas para a geração de emprego e a concentração de renda vai colaborar, vai contribuir, gente, para que os índices de violência aumentem. Problemas ambientais urbanos. Eu vou separar uma aula só para a gente falar sobre os problemas ambientais urbanos. Aqui trouxe para a gente falando sobre a ilha de calor. A ilha de calor, como a gente pode observar nessa imagem, a temperatura ela é maior nos grandes centros urbanos. Por que que isso acontece, gente? Porque o asfalto, o concreto, retém mais calor e demora mais para liberar calor. Então, é uma região menos arborizada, mais asfaltada, com maior quantidade de prédios, de edifícios, o que impede também a circulação dos ventos, né? Então, impede também a circulação nessa região. E essa ilha de calor a gente chama de microclima, porque é uma alteração local. Então, a temperatura aumenta nessa região, mas é um aumento local. A gente observa que nas áreas periféricas, né, mais afastadas do centro urbano, e nas áreas mais afastadas ainda, a temperatura ela vai diminuindo, porque a concentração de concreto é menor e o espaço ele é mais arborizado. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui. Eu vou separar uma aula só para a gente falar sobre esses problemas ambientais urbanos, porque tem chuva ácida, tem as enchentes, dentre outros, né, tem a inversão térmica, né, tem o smog fotoquímico, principalmente em São Paulo. Eu vou separar uma aula para a gente ver todos esses problemas urbanos com mais detalhes, tá? Eu vou encerrar por aqui para a aula não ficar muito extensa. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro para a gente encerrar o capítulo. Após a correção dessas atividades, eu trago essa aula com problemas urbanos. São as páginas 116, 119, 120 e 121. A letra A da página 120 pode ser feita individualmente e o número 1 da página 121 também pode ser feito individualmente. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.